Shalom, a graça e a paz. Eu estou aqui novamente para trazer uma palavra revelada que está no livro de 1 Pedro, capítulo 4 e Salmo 78. Nesse momento eu vou pedir para que você esteja pegando a tua Bíblia, esteja compartilhando, esteja também dando o teu joinha, o teu coraçãozinho. Eu, há poucos minutos, estava pedindo para, como de costume, que o Espírito Santo esteja falando através de mim. Eu não aceito vir aqui e falar da minha carne. Todas as vezes que eu vier aqui vai ser uma revelação, da qual o Senhor me fala. Qual é a palavra que eu devo transmitir? Eu vou esperar um minutinho para que você possa pegar a sua Bíblia. E, se possível, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Aqui no capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amar-vos também vós com este pensamento, preste atenção, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Versículo 2: Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E ali no Salmo 78, no versículo 1, diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Sabe, uma vez que Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus deu a Jesus para morrer na cruz e levar os nossos pecados. Agora é a nossa vez de levar a nossa cruz e crucificar na cruz todos os nossos pecados. Jesus disse quando ele partiu, para que os discípulos ficassem até receber o batismo do Espírito Santo. Não saia da presença do Senhor. Fique até você receber o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. É a nossa maior joia. Deus, Espírito Santo, ele tem sentimentos. E qual é a função do Espírito Santo? Nos levar ao caminho da salvação. Como ele tem sentimentos, se constantemente nós o magoamos, sim, porque ele é um ser. Se constantemente nós deixamos a voz dele abafada, como deixar a voz do Espírito Santo abafada? Por esses dias o Senhor tem falado que ele tem ficado abafado dentro dos templos, dentro de nós, porque muitas vezes o Senhor nos fala uma palavra em nosso coração e temos medo de entregar espinhos. Porque nos tempos que nós estamos hoje na igreja de Laodiceia, o que você acha que o Espírito Santo de Deus vai falar? Se o interesse do Espírito Santo é a salvação, e diz lá no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ela diz que ela não precisa de nada, que ela tem tudo. Diz ainda que ela não é nem morna, ela não é, quer dizer, ela é morna, porque ela nem fria e nem quente, ela é morna. E o que o Senhor falou sobre o que é morno? Que ele vomita. Jonas fugiu do seu chamado e foi vomitado por um peixe, simbolizando o que o Senhor falou, que o Espírito Santo da verdade falou para João. E está falando através de mim, para você, no teu coração. O Espírito Santo está falando. Não entristeça a mim, porque o Espírito Santo é tudo que nós temos nessa vida. Não existe um Deus tão amoroso, um Deus tão bondoso. Não existe, não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Porque Ele é o maior dos tesouros que você pode encontrar. Mas, Fernanda, a caminhada está difícil. A caminhada está muito difícil. A cruz está muito pesada. O Senhor sabe do limite de cada um. E conforme eu vou falando aqui, o Espírito Santo vai falar com você.
Mas, por favor, não entristeça o maior bem que você tem. E eu estou falando para a igreja. Essa palavra é para a igreja. Não entristeça todos aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus, se batizaram nas águas. E hoje estão buscando o batismo do Espírito Santo de Deus. E ainda existe o batismo. Para poucos que conhecem o batismo do fogo. Deus permite algumas situações para purificar. Para purificar. E a gente se pergunta, por que tanto levante? Por que tanta situação difícil? Porque Deus é que nem antes fosse que nem um ouro que ele coloca lá no fogo. E no fogo dele é o fogo santo. Para que quando nós venhamos sair daquelas situações, nós venhamos sair mais fortes. Por esses dias o Senhor tinha falado comigo para que eu tivesse me melhorando na fé em questão da saúde. Deus já me levou para o deserto. Sim, para o deserto. Porque o deserto no hebraico é a ausência de tudo. Eu fiquei desempregada. Eu passei humilhação dentro e fora de casa. Eu fiquei doente. Mas aquele deserto não se expande, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque naquele deserto meu pai e a minha mãe aceitou Jesus. Que uma vez eu tinha falado a Jesus assim, que eu não aceitava ter ido para os pés do Senhor e a minha família não aceitar a Jesus. E eu tinha falado assim, não estou falando que é correto falar desse jeito. Mas eu tinha falado ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no meio da igreja. E eu falei, o Senhor pode tirar a minha vida, mas do jeito que tá, não fica. Quando foi a surpresa, eu comecei a ver as coisas assim. Meu pai desempregado, nós tínhamos uma condição muito boa, inclusive. E eu não tenho vergonha aqui de me expor, porque o Senhor falou que eu tinha que me expor, que eu tinha que falar. Porque antes mesmo de estar aqui falando com vocês, eu estive em consagração, estou em consagração. E orei para que o Espírito Santo estivesse falando através de mim. Como eu disse, eu não aceito que venha ser a Fernanda falar, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar através de mim, porque isso é muito sério. E naquele dia, eu fiz aquele clamor. Eu falei, Senhor, é um chega, é um basta do Senhor. O que Deus fez? O Deus me permitiu ir para o deserto. E durante aqueles 4 anos que eu fiquei no deserto, o Senhor me mostrou que eu estava com... A medicina disse que era um câncer no ovário, tiraram aquele ovário. Eu fui para o centro cirúrgico, só para vocês saberem, eu fui para o centro cirúrgico achando que ia tirar só o tumor. E de lá eles iam saber se aquele tumor é benigno ou se era maligno. E aí eu me lembro que o anestesista ali no momento da cirurgia, tudo dando errado para fazer aquela cirurgia, porque o inimigo é sujo. E ele falou assim, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque nós vamos tirar só um ovário. Eu falei, meu Deus, tem volta? Não tem mais volta. Eu só fui louvando e adorando a Deus. Senhor, e orando, e orando, e orando, e orando. Porque quando o Senhor nos leva para o deserto, é onde nós saímos de lá um ouro lapidado. Nunca faltou nada para Israel no deserto. Desceu o maná dos céus, desceu a cordonizes quando eles reclamaram, as roupas deles não se estragaram. E eu não falo do deserto com tristeza, não. Eu estou falando porque eu sei que tem pessoas que precisam desse testemunho aqui, porque o Espírito Santo está me movendo a dizer. A melhor coisa que aconteceu comigo foi aquele deserto. E a medicina diz que não tem cura para endometriose. E eu vou no ginecologista fala assim, nossa, o remédio está fazendo efeito. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa. Por um tempo, eu não tinha dinheiro para comprar o remédio original. E então eu tomei um remedinho que era fraquinho, que não tratava a endometriose. Eu falei, Deus, vai ser na fé. O Senhor já estava trabalhando com a minha fé naquela época. E o Senhor está trabalhando com a tua fé. E aí
eu fui no médico, o médico falou assim: se você quiser perder o teu outro ovário, continua tomando esse remédio. Eu falei: até nos médicos. Por isso que quando nós vamos aos médicos, nós temos que pedir para que Deus coloque o médico conduzido pelo Senhor. Porque até os médicos, muitos deles, infelizmente, estão possessos. Por isso de nós termos o dom do discernimento do Espírito para poder saber. Ele disse aquilo para mim. Eu falei: eu não aceito isso não. Pelo que o Senhor me deu útero, o Senhor me deu ovário, eu não vou perder nem mais um órgão meu. E aí eu fui para casa, quando minha mãe ainda era viva, e falei: mãe, olha só, eu sei que a senhora tem a mesma fé que eu. Eu vou pegar esse remédio, minha fé era para aquilo naquela época. Se fosse hoje, eu vou pegar esse remédio, vou levar para o pastor. Era um remédio que custava uns 20 reais. E eu vou pedir para que ele abençoe. Eu vou tomar esse remédio, e esse remédio vai ser como que tem que ser esse remédio aí, que na época custava mais de 400 reais para eu poder tomar. Só vinha 28 na cartela e eu precisava tomar todos os dias. E a endometriose foi cessando, porque ainda de eu fazer a cirurgia, eu retirei o ovário, eles descobriram ali, que é um ginecologista que me atende até hoje, que eu tinha endometriose. E quando eu fui no ginecologista para tirar os pontos, eu falei para ele: olha, durante ali a cirurgia, antes de vocês me apagarem totalmente, porque no começo eu estava ainda numa anestesia que ainda me mantinha com a consciência. Depois eles me deram a geral. Eu vi alguma coisa que ose. Ele falou assim: é porque você tem endometriose. E nós tentamos fazer de tudo para tirar a endometriose ali, porque se fosse um outro cirurgião, ele teria só tirado o ovário, teria fechado o teu abdômen. Só que você estava com uma hemorragia dentro do teu abdômen e não sabemos como que você está viva. E nós fizemos tudo o que podia fazer. Eu quase coloquei minha cabeça inteira dentro do teu abdômen. Então você precisa fazer tratamento. Por vezes você vai ter que se submeter à cirurgia. E eu falei: cirurgia não aceito não. Mexeram com o meu útero, mexeram com a minha bexiga, mexeram com o meu intestino. Deus é tão bom. Deus é tão bom. A minha recuperação foi rápida, em um mês. Eles falaram assim: é bom que você não se esforce muito, meu médico falou. E foi explicando aos poucos pra mim. Eu falei: fala de uma vez, porque o Senhor é que é a força, é Ele que é meu psicólogo. E aí, em um mês eu falava assim: ô pai, me leva lá pra igreja, o Senhor me leva de carro, só me deixa sentadinha ali no fundo que eu não preciso andar muito. A dor era forte. Veja bem, abriram meu abdômen, mexeram com os meus órgãos. Não se deixa bater por nada. Por nada. Porque o Espírito Santo, Ele é a força que você precisa. Esteja somente sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, em buscá-lo e se consagrar. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Deus, Ele nos ama assim. Mesmo nós sermos imperfeitos, porque nessa condição que nós estamos, nessa carne, nós não vamos alcançar a perfeição. É uma carne corrupta. Mas o Espírito Santo quer que nós venhamos ser o melhor que nós conseguimos ser nele. E sem o jejum, sem o buscar do Espírito Santo, nós não temos a unção. É necessário. E quem vai falar e vai ministrar para você como é que tem que ser esse jejum, como é que tem que ser, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é seu melhor e maior conselheiro. Ele é tudo o que nós temos. E todas as vezes que eu passo por uma dificuldade, Deus tirou minha mãe, Deus falou que ia tirar minha mãe, tinha falado para mim 1 ano antes que ele ia tirar minha mãe. E pensa numa pessoa que fez campanha.
Levantei todas as irmãs de intercessão. Quem é irmã de intercessão sabe que é bênção. Vamos orar comigo. Vamos jejuar. Mas o Senhor já tinha dado a direção. E o Espírito Santo foi falando comigo antes. Por vezes, como o Espírito Santo já falou outras vezes, por vezes o Espírito Santo, ele já logo revela os desígnios, o que ele quer. Por vezes não, ele vai ficar calado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele disse isso pra mim: você não é mais criança mimada. Você não é mais criança, você não é mais criança. Você é filho maduro. Então vamos buscar em hábito. Falou: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a alcançar a salvação. Eu sei que tem algumas pessoas, alguns teólogos que falam que já estão predestinados à salvação. Ora, se assim fosse, o Senhor não teria falado que devíamos guardar a nossa coroa. Eu vou ler lá o que diz em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. No versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. No versículo, capítulo 2, ele fala para a igreja de Laodiceia. Quanto mais eu fico andando perto do Senhor, eu falo: Senhor, quantos pecados eu tenho, me ajuda, me ajuda. Não deixe que eu saia da tua presença, ô Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Busque isso. Busque, porque ele não é agressivo. Ele quer que você o convide para ser o seu melhor amigo, o melhor advogado, o seu melhor esposo. Sim, é toda a ausência. Ele quer ser tudo. Ele quer ser o centro dos teus pensamentos. Ainda Jesus diz assim. Disse assim para Nicodemos, que é necessário nascer do Espírito. E aqueles que são nascidos pelo Espírito, eles não sabem para onde vai, porque o Espírito os conduz. Quando você estiver orando, ore pelo Espírito Santo. Você vai ficar surpreendida de coisas que a sua mente jamais teria capacidade para orar. O Espírito Santo quer ser o centro de tudo. Eu não estou falando de a gente servir ao Senhor, mas eu estou falando de algo que é nosso, interno, a nossa salvação. Porque as nossas obras não salvam nós. E eu vou te provar. O Espírito Santo vai te provar. Diz aqui, 7ª carta, a igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Tomara que nunca tivesse ouvido a palavra do Senhor, a palavra guiada pelo Espírito Santo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitei da minha boca. Isso te lembra de alguma coisa? De Jonas? Jonas servia ao Senhor. Jonas era um dos discípulos do Senhor. Em analogia do que ele está dizendo aqui, se não é para a igreja. Como dizes, rico sou
e estou enriquecido, de nada tenho falta. Porque quanto mais longe nós estamos da cruz, menos vemos os nossos pecados. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais vemos os nossos pecados. Por que nós damos vazão para o Espírito Santo falar? Não fala isso. Fica quieta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o Espírito da verdade que estava falando através de João. Deus, Espírito Santo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Parece que a igreja está cega espiritualmente. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não quer dizer que Deus vai nos deixar a pobreza. Porque muitas das vezes a gente busca a Deus pelo que Ele pode nos dar. Mas vamos nos encher do Espírito Santo, vamos nos encher. Vamos ser batizados no Espírito Santo. Vamos a cada dia nos encher em comunhão, procurando fazer o que é certo, o que é correto, de acordo com a palavra, de acordo com o que o Espírito Santo te fala. Diz assim, lá no versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, brigas, picuinhas, concupiscências, coisas da carne, desejos da carne. Que desejos da carne? Orgias, desejos sexuais impuros, bebedeiras. Mas segundo a vontade de Deus. Devemos nos afastar de tudo que aborrece o Espírito Santo, para que um dia possamos alcançar a salvação. Não deixe que ele se cale dentro de você. E eu não sou melhor que você porque eu estou transmitindo essa palavra. Eu estou na obediência. Eu estou procurando a minha salvação. Jesus está voltando. Versículo 5. Os cães hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Em espírito. No Espírito Santo. Sermos conduzidos. E aí vai chegar um ponto que você vai falar assim: é estranho, mas como Paulo disse, não vive mais eu, mas vive Deus. A paz que você não compreende. Ele te ama assim. Ele te ama mesmo você e eu sermos um pecador, mas a palavra dele não volta atrás. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Como disse lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, 7 a 8. Ele diz que ele é o alfa, o começo
e o ômega e o fim. E por esses dias mesmo eu tinha falado, algo maravilhoso está acontecendo no rio Eufrates. O rio Eufrates está se secando, né? Diz lá em Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá? Diz assim: deixa eu ver aqui. Perdão, gente. Não é o 6, não. Isso aí o Espírito Santo está falando. Aqui no 15, né? Isso. 16. 16. O Espírito Santo falou sobre o 15. Então, se você puder ler sobre o 15 e dar continuidade ao 16. E o quarto anjo, no versículo 8, derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem sobrepoder sobre essas pragas, e não arrependeram para lhe dar glória. Pelo que estamos vendo o que está acontecendo com o sistema solar. Mas aqui ele diz que tem poder sobre estas pragas. Mas é porque ele já sabia que os povos não se arrependeriam desses pecados. E Apocalipse, que é a revelação do futuro que está acontecendo, se nós estivéssemos de acordo com a palavra, saberíamos que tudo isso é sinais do fim dos tempos. Não é coisa do acaso, da natureza. E diz assim, lá no versículo 10, e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Quantas bestas! Olha aqui, quantos anticristos estão? Pode ver nos países. Não estou falando aqui de política. Mas o espírito anticristo que já estava nos fariseus daquela época, também está nessa era. Sempre esteve. E ele está crescendo muito. As trevas. Por esses dias eu até vi uma passeata. Meu Deus, uma passeata para se invocar os Exus aqui no Brasil. Aí você me fala se não é a própria mão de Deus esse ciclone que está acontecendo. É momento da igreja despertar, clamar, e tem poder sobre as pragas. Despertar para quê? Ora, se eles levantam clamor para essas potestades, nós vamos levantar o clamor para o avivamento, como os discípulos fizeram, como Jesus fez, e vamos falar do amor de Deus. Você não precisa ser um pastor, um apóstolo para falar da profecia, porque o Espírito Santo capacita a todo mundo a falar da profecia. Você tem que ganhar almas para Jesus. Eu tenho que ganhar almas para Jesus. E o que você vai dizer quando Jesus vier? É os que tem chamado de profeta. E Deus deu para você revelação. E Deus mostrou para você. E você, ao invés de ter clamado por aquela vida, não é para você sair contando para os seus colegas, para os seus, fazer um telefonema, olha, eu vi. Não. Busca no Espírito Santo como que você vai interceder por aquela pessoa. Se Deus te mostrou. E se der por feliz, se o Espírito Santo te mostra enquanto você ainda estiver em vida. As pessoas que ele te mostrou em visão. Porque existe profeta sim. Sabe por que existe profeta? Porque existe o Espírito Santo. E ele que revela o oculto. E ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. As pessoas que ele te mostrou, mas cuidado. Porque nem tudo é o Espírito Santo que está mostrando. O Espírito Santo testifica dele mesmo.
Quando estamos no Espírito Santo, não vivemos criticando a vida dos outros. E isso é todo dia. A carne tem o desejo de sair criticando. E ele vai mostrar para você o que você precisa pedir desculpas. Porque o Espírito Santo é um ser. E ele se entristece. E ele vai mostrar para você. E diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha aqui o segredo, versículo 13. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para se congregar para a batalha. Em Israel, onde tudo começou e é onde tudo termina. E aí no 15 ele diz assim: eis, o dia e a hora ninguém vai saber, mas ele já deixou a revelação aqui. Quem tem olhos que veja, como diz na Laodiceia, compre colírio. Porque é o Espírito Santo que testifica. É o Espírito Santo que vai te mostrar. Se é o que eu estou falando, é o Espírito da Fernanda, o Espírito do homem, ou se é o Espírito de Satanás. Mas se você está andando no Espírito Santo, você vai saber do que eu estou falando. É através do Espírito da verdade, o Deus vivo. E diz: e eis que veio como ladrão. Bem-aventurado que vigia e guarda as suas vestes. Olha só, se não está aqui em analogia o que diz ali da igreja de Laodiceia, eu vou repetir. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Para que você não passe vergonha no dia que ele vier. Vamos voltar. E o rio Eufrates está se secando. E alguns pesquisadores, eles viram que da visão de cima, sobrevoando do rio Eufrates, existe um símbolo, procura na internet, do ômega. Isso é um sinal de Deus para nós, que Ele está. Nós estamos na era que está mais próxima da vinda de Deus. Não devemos buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar, porque Ele vai dar. Se você estiver andando pelo Espírito Santo, não é o que você faz, e sim pelo que Ele é. Porque você tem vontade, você tem prazer de não perder a essência, a presença dEle. O templo é só uma extensão. É uma extensão. Diz assim, no versículo 8: mas sobretudo tende ardente amor um para os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Deus é amor. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: a maior lei é o amor, porque através do amor que vem os demais dons do Espírito Santo. Então, se nós pedíssemos, em vez de pedir ao Senhor: ah, meu Deus, me dê um carro, me dê uma casa. Eu não tenho carro. Pela bondade e a misericórdia dos meus sogros, eu moro aqui na casa de fundo deles. E eu agradeço imensamente. Mas eu sei que se Ele me der, amém. Se Ele não me der, amém. Mas uma coisa é mais importante de tudo: é a salvação. Porque eu posso ir para o céu sem um braço, sem uma perna. Quer dizer, tem pessoas aí que estão sofrendo por algumas situações de saúde na vida dela. Porque um câncer devastou um braço,
uma diabetes devastou uma perna, eu já vi muito isso como enfermeira. Eu vi muito isso. Mas que não perderam a sua salvação. Sabe? Eu não estou deixando de buscar o que eu preciso estar buscando. Você não deve deixar de buscar, né? Eu digo, um bom trabalho, algo melhor para você. Deus, Ele é Deus das riquezas. Mas isso não deve ser o centro de você buscar a Deus. Gente, é muito maravilhoso, porque eu já vivi situações na minha vida, nessa época mesmo que eu estava no deserto, o Senhor tinha fechado as portas de emprego para mim, e a porta da medicina. Como? Eu ia no médico, o médico errava. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Cheguei até a falar assim pro Senhor, olha só. Ah, meu Deus, mas eu sou enfermeira? E o Senhor então me fala, quando foi? E quantas vezes, quem pode julgar? Quantas vezes não agimos assim em outras áreas de nossa vida, ou até mesmo nessa área? E eu falava, oh meu Deus, quando foi que eu deixei de tratar alguém de uma forma humana? E olha esses médicos, olha isso que está acontecendo. Os médicos erram, outros médicos até, sabe? Falam maldições. E muitas vezes a gente age assim. E aí nesse tempo que eu fiquei ali no deserto, eu me lembro que eu estava assim, Senhor, eu compreendo que o Senhor é único. Que o emprego, o dinheiro, não que eu deixava isso em primeiro lugar. O Espírito Santo vai falar com você e vai entender por que ele está falando isso. Eu entendo que nada disso é maior do que se consertar na tua presença, que é a salvação. Eu me lembro uma vez que tem pessoas aí que estão passando por dificuldade financeira. Eu me lembro que uma vez, Deus é tão maravilhoso, que eu falei, Senhor, agora eu preciso de dinheiro para poder comprar as coisas minhas. Não é porque eu morava com meus pais, que meus pais tinham a obrigação de dar tudo para mim, mesmo estando desempregado. E aí, eu me lembro que o Senhor do nada levantou algo para mim, assim, um dinheiro para mim. Até do Vale Transporte eu fiquei admirada. Eu falei, meu Deus, da onde que surgiu esse dinheiro do Vale Transporte? Da onde? Deus faz? E aí surgiu um emprego para mim, depois, assim, um emprego... Deus, ele me abençoou, assim, sabe? Com a escrita científica. E aí ele me abençoou nessa área. Eu fazia um trabalho, fazia outro. E as pessoas diziam, olha, Fernanda, o professor ali indicou você, que você poderia me assessorar. Eu, glória a Deus, onde que veio? A mão do Senhor. Buscar ele em primeiro lugar. Não é as nossas obras, mas buscar, deixar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos transformar. Ser parecidos com a personalidade de Jesus. Eu estou nessa escola do Espírito Santo. É a cada dia, não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda a carregar a nossa cruz. É só Ele que ajuda. A fé do seu amigo, a fé do pastor, a fé do presbítero não pode ser a tua bengala para você chegar a Deus. A fé da sua mãe não pode ser sua bengala para você chegar a Deus. Porque uma vez o Senhor falou assim,
Quando minha mãe tinha aceitado a Jesus, eu falei, que lindo. A minha mãe foi batizada no Espírito Santo, eu lembro o dia que ela começou a falar em línguas. E era oração. Não que eu tô dizendo que tem que ser um ritual, mas ela assim o fazia, pelo Espírito. Eu falei, glória a Deus. Agora minha mãe, ela aceitou Jesus, né? Ela já está no batismo do Espírito Santo, ela está batizada. E aí algumas pessoas falavam assim, Fernanda, você é a coluna da tua casa. Eu falei assim, agora quem vai ser a coluna? Vai ser mamãe. Aí muitas vezes quando eu precisava de alguma, mamãe, a senhora pode orar por mim? E o Espírito Santo falando para mim, olha, vai você mesmo orar. Porque se eu tirar, eu falava assim, ai, tá amarrado em nome de Jesus. Não, o Espírito Santo tá falando comigo, não. E Deus tirou. Porque ele não aceita nada nem ninguém. Está em primeiro lugar. Para que você venha buscá-lo. Ou seja, se você só vai na igreja com um amigo, quem está sendo o primeiro lugar? Qual é a tua motivação? Se você quando está doente, você já vai logo correndo. E foi aí que o Senhor também trabalhou isso comigo na época do deserto. Para medicina. Ou então, você já está cansado? Estou cansado. Já intercedi muito, já orei muito pela minha família. Deixa que ela agora é a vez dela. Será que Deus tem que tirar alguém da tua vida? Para que você venha ouvi-lo? Porque antes dele sair de você, ele não quer sair. O Espírito Santo não quer sair de nós. Ele vai fazer o que for necessário para que você não perca a salvação. E ele pode tirar bens financeiros. Ele pode tirar pessoas. Ora, ele é Deus. Ele faz de tudo para que não venha sair a presença dele de nós. E diz assim, mas, sobretudo, tende ardente amor um para os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Retorna aqui. O dom do amor. Algum tempo, na área da saúde, eu via muitas coisas assim que eu falava, meu Deus, eu não quero ficar assim. Eu não posso ficar uma pessoa fria, indiferente à dor do outro. Eu lembro de uma professora, ela chama Helena. Nunca mais esqueci daquela professora na faculdade. Rígida, glória a Deus por isso. E a Helena falava assim, gente, se você tem que ser uma pessoa, um funcionário, assim, que esse ensinamento venha também pro teu coração. E quando você chegar em casa, você se olha para o espelho e fala assim, hoje foi cansativo, mas eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e não ter remorso, porque eu não fiz nada de errado, eu não prejudiquei ninguém. Eu procurei dar o meu melhor. E aqui eu digo, o nosso melhor como se estivesse fazendo para Cristo. E aí muitas vezes eu olhava para aquela situação e falava assim, meu Deus, eu não aceito isso. E eu comecei a orar então pelo dom do amor. Deus, me dê um dom do amor. Eu sei que um dia eu vou alcançar a plenitude. E aí o Senhor começou a colocar pessoas bem difíceis. Aí você se pergunta assim, se tem pessoas que estão pedindo pelo dom do amor. Eu falei, meu Deus. Começa a colocar pessoas difíceis no seu caminho, você fica se perguntando por que tudo isso está acontecendo na minha vida, por que essas pessoas tão difíceis, por que esses acusadores, por que esses mentirosos, por que essas pessoas que querem me prejudicar, por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque se tem alguma área que está deficiente em nossa vida, Deus vai permitir para que a gente desenvolva isso. A paciência, a bondade, a misericórdia. Deus deu minha mãe para que eu visse que era necessário desenvolver a paciência.
Minha mãe era muito mansa. Eliseu, meu irmão, falava assim: mamãe, mãe, como que a senhora consegue? Nossos pais, se ainda não são, há de ser, porque tem pessoas aqui que tem que falar pelos olhos da fé. Os nossos pais são anjos que Deus colocou em nossos caminhos. São anjos, mas eles não podem ser a bengala. Eles não podem ser aquele que vai te levar para Cristo. Ele vai orar por você, ele vai interceder por você, mas a salvação é individual. E hoje assim eu fico vendo o testemunho, e o Senhor falou que o testemunho da minha mãe ia chegar a muitas pessoas. E eu tô aqui falando. Minha mãe passou por situações difíceis dentro de casa. E aí eu falava assim, nossa, a minha mãe não comenta nada. Comenta bem pouco de tudo que tá acontecendo. A minha mãe falava assim, Fernando, olha, não deixa a mágoa entrar no teu coração. Ela sempre procurava ver o lado bom. Aí por esses dias, a minha sogra tava falando assim, poxa, se fosse sua mãe, né? Falei, que lindo, olha o que o Espírito Santo tá fazendo, o Espírito Santo tá falando e confirmando. Que era pra eu não me envergonhasse que eu falasse. A gente tem que se expor mesmo. A gente tem que falar do amor de Cristo. Porque o Senhor é o contrário do medo, da covardia. E diz aqui assim, no versículo 9, sendo hospitaleiros um para os outros sem murmurações. E quando a gente for ajudar alguém, não murmurar. Quando a gente aceitar alguém na nossa casa, não murmurar. Murmurar, criticar, reclamar. Eu sei que às vezes tem situações que o inimigo coloca que nem um laço, né? Mas aqui tá falando aqui. Cada um administre os outros o dom como recebeu, como os bens despenseiros da multiforma da graça de Deus. E lá no 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, dos dons. Aí não vai dizer como eu estou falando aqui, o agrupamento, a teologia agrupou, mas ele fala esses. Eu vou dizer os nomes e depois eu vou dizer o agrupamento, tá? Como que agrupou para entender melhor. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Fé, dom de cura e operação de milagres. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforma da graça de Deus. Os dons do Espírito Santo, que são 9. Se a gente agrupar em grupos, dom das falas, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Profecia, né? Não estou falando de revelar o passado, o futuro, mas é o que todos nós devemos buscar. É uma capacidade pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho, de alcançar pessoas e essas pessoas quererem aceitar Jesus, essas pessoas verem que elas precisam se corrigir. A variedade de línguas. Nós podemos falar em outras línguas, a língua dos anjos e a língua, né? Outras línguas. A língua em outros idiomas. O Espírito Santo pode fazer isso. E a interpretação de línguas. Interpretação de línguas, gente. Gente, é você poder entender o que você está falando. Ou se o Espírito Santo, assim,
você pedir ou abençoar, de você entender o que o outro está falando. Sabe? A expressão está falando aqui para mim dizer. Vou dizer. Teve uma época que eu estava no deserto e eu vi, eu não me lembro muito bem por qual canal que eu vi, se foi assistindo, eu sei que eu ouvi um pastor falando que já não se tinha mais o falar em línguas como o de antes. E quando você está num momento assim de amargura, porque naquela época o Senhor estava me tratando como Jó, mas não digo que eu me comparei ao Jó, mas a amargura parecida como o de Jó. Eu estava naquela época. Mas hoje eu me alegro por tudo que ele fez. E foi assim que quando vem as coisas difíceis eu logo lembro. Nossa, mas Deus fez aquilo pra mim. Olha, o Senhor, através do que aconteceu comigo, o Senhor alcançou a minha mãe que está nos pés do Senhor, que está lá com o Senhor, e o meu pai. E aí eu tinha pegado aquilo e tinha entendido assim: menina, por isso que fui pro deserto também, menina espiritual. Existem muitos meninos espirituais que eu não estava falando em línguas, porque meu jeito de falar em línguas eu achava que era diferente. Eu vi algumas pessoas falando tudo muito igual. Eu me lembro que uma vez eu estava no culto e o pastor falou: vem à frente quem quer falar em línguas. E eu fui. Eu cheguei em casa e comecei a orar em línguas. E eu comecei a achar tudo tão diferente. E aí eu falei assim: eu não devo mais estar falando mesmo em línguas. Porque eu tô triste, tudo isso acontecendo comigo. Se eu tivesse pelo Espírito Santo falando em línguas, olha o que o inimigo pode estar fazendo na cabeça de alguns, porque é isso que o Espírito Santo está falando para eu dizer. Pessoas que pode estar acontecendo a mesma coisa. E aí eu fiquei mais ou menos mais de um ano. Vinha para falar e eu bloqueava. Se eu tivesse orado em línguas, já teria me curado daquela depressão na qual eu estava naquela época. Depressão é uma opressão. Você pode buscar a cura da depressão em remédios. Eu não fui para remédios. Eu tinha falado para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não aceito remédio, porque eu já como enfermeira, eu já vejo como é que as pessoas ficam. Não estou dizendo que eu sou contra remédios, mas eu estou dizendo que eu sei quem é que está operando, quais são as entidades, os demônios. E aqui fala uma pessoa que foi liberta da depressão sem psiquiatra, sem psicólogo, sem remédio algum. Sabe? Através da busca do Senhor. Começa a louvar, começa a ler a palavra. Lê a palavra, ó. Pão vivo. Todo dia. Sabe? A medicina não fala como doses de remédio. Eu vou prescrever aqui 3 vezes ao dia. Deixa o Espírito Santo prescrever para você quantas vezes é ao dia. O que eu tô querendo dizer? Que a cura por Jesus, que a cura pela palavra, que a cura pelo Espírito Santo é melhor e maior do que qualquer remédio. Por que você vai pagar um remédio lá na farmácia? Quanto você vai pagar? Mas Jesus é de graça. O remédio que ele dá é de graça. E não tem efeito colateral. Eu vi pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora. E já vou voltar lá sobre o dom de línguas. Essa senhora, ela morava antes na casa onde está meu pai. Uma senhora muito doce. E ela tomava remédio. Do remédio deu um efeito colateral de uma depressão, ela se desenvolveu.
síndrome do pânico, ela não conseguia sair mais de casa. E quantos idosos que eu vi, porque eu fui enfermeira, eu sou enfermeira, com muito orgulho, de idoso. Foi aonde o Senhor me colocou. Porque nesse lugar existe uma falta de amor, de respeito. Não bastasse pelos familiares, e doa quem doer. Assim diz o Senhor. Quem está me assistindo aqui que é de casa de repouso, se não está gostando do que eu estou falando, então vá falar com o Espírito Santo. Além de serem abandonados pelos familiares, são abandonados por aqueles que estão trabalhando, que era para estar cuidando deles. E eu agradeço a Deus porque Deus me colocou nesse lugar para ficar com os idosos. E quantas vezes eu vi os idosos que tomaram, muito dos idosos que passou a vida tomando remédio e desenvolveu doenças psiquiátricas piores. Tomando remédio para qual, Fernanda? Para depressão, para ansiedade. Mas se Jesus é a paz que o mundo não dá, então você precisa de remédio. Olha, o Espírito Santo está falando com você. Você precisa de remédio. Se Jesus é a paz, você precisa de Jesus. E eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito porque eu vejo essas pessoas numa situação horrível. E essa senhora que eu conheci, que era a moradora da casa que vendeu ali pra mim, fizemos amizade. Até o coração dela foi prejudicado. Ela tinha cardiomegalia, então o coração dela ficou grande. Eu não tô querendo assustar ninguém não, porque o que eu tô falando é pelo Espírito Santo. Você não precisa. Você que sabe que o Senhor pode te curar. Você está tomando remédio para depressão? Fala assim, Senhor, esse remédio eu vou tomar até por um certo tempo, mas eu quero que o Senhor me ajude a ser curado. Busca ajuda. Você precisa de libertação. Libertação. Busca ajuda de um pastor. Por que eu falo de pastor? E vai doer para algumas pessoas. Porque Deus é contra a idolatria. Eu não estou falando que somos perfeitos, que tem pastores perfeitos. Se você for olhar para o pastor, o maior dos sacerdotes é Jesus. Jesus é o maior dos pastores. Se você for olhar para o pastor para você chegar a Deus, aí você vai se lembrar que teve pessoas que falaram assim para você. Que você podia ter buscado a Deus, independente do pastor que estava lá. Mas não buscou porque olhou a homens. Idolatria não é somente servir a imagens. Mas ele é contra a idolatria. Uma vez o Senhor falou assim para mim, Senhor, mas por que eles não ouvem? Eu tô falando aqui de pessoas que adoram a imagens. Ele falou assim, o Espírito Santo, filha, é porque muito adoraram. E porque tinha olhos como as imagens, mas não viam. Tinha ouvidos como as imagens, mas não ouviam. Tinha boca como as imagens, mas não falava do meu amor. Não falava de mim. Por que você acha que falar a palavra, toda pessoa que está falando a palavra é de Deus? Mas se não for pelo Espírito Santo, a palavra tem que ser guiada pelo Espírito Santo. É verdade. Existem muitos guias espirituais que não são convertidos em Cristo, que falam a palavra. Mas quem está falando através deles? Se não é através do Espírito Santo, me fala quem é que está falando através deles. Quem? Quem está falando através de você?
Quem? Será que você pode permitir que o Espírito Santo, ao menos um dia, fale através de você? Você vai continuar abafando a voz dele? Pessoal, sabe? Por esses dias, o Senhor me levou numa livraria. E lá na livraria, Ele me deu esse livro aqui, pelo que eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, me dê um livro. Esse livro aqui, ó. Bem-vindo, Espírito Santo. Aliás, tem algo muito lindo para falar sobre esse livro. Eu já estou encerrando a live. Por esses dias, quem não acredita que o Espírito Santo revela o oculto, não somente através de pastores. Aliás, pastores é um dos chamados ministeriais, mas quem fala é o Espírito Santo. Se você tem o discernimento do Espírito, você vai saber que eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu sou só servo. Mas estou falando para o Espírito Santo. Então Deus não pode me tomar em revelação? Deus não pode te tomar em revelação? Existem muitas pessoas que falam profecias, dizem ser profecias, que revelam o CPF, que revelam endereço de casa. Isso qualquer um pode fazer? Se estiver ali na igreja, ouvi até um pastor falando isso esses dias, eu falei, meu Deus, isso acontece? Vai lá, pega a placa do carro, coloca na internet, sabe tudo da sua vida. Mas se você tem o Espírito Santo sobre você, ele vai te dar o discernimento do Espírito. E aí? O Senhor tinha falado assim pra mim, pra uma amiga minha. Vai lá. Fala pra sua amiga, dá um livro. Esse livro, olha a teimosia. O Espírito Santo, ele é muito paciente, misericordioso. E eu falei assim, oi Espírito Santo, mas ela vai ter que comprar o livro. Ou então, eu vou ter que dar esse livro se ela não conseguir. E o Espírito Santo falou isso, dá o livro. Amém. Aí o Senhor falou mais uma vez comigo, ali no culto. E no culto, o pregador falou assim, olha, eu tô buscando a cada dia falar assim, bom dia Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, se não é o livro que o Senhor me deu hoje. Me deu, porque eu tinha pedido para que o Espírito Santo me desse um livro. Foi ali que ele tinha mostrado esse livro para mim. Eu já estava desistindo, porque até nas pequenas coisas tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu tinha ido na livraria, eu falei assim, não tem nenhum livro aqui que me apraz. Eu falei, Espírito Santo, mostra para mim, porque senão eu vou embora. E o livro estava na minha frente, eu peguei o livro. E esse livro é maravilhoso. Ele fala de como é ter uma comunhão com o Espírito Santo. De fazer as pessoas entenderem como se deve ser uma comunhão com o Espírito Santo. Em concordância com a Sagrada Escritura. E aí, eu cheguei em casa e falei assim, olha só a confirmação. Fui e falei para essa minha amiga, dê esse livro pro teu filho. Me desculpa a demora de falar. Ela falou assim, Fer, eu já tenho esse livro. Sabe o que eu tô querendo dizer? O que o Espírito Santo tá querendo dizer? Que não precisa ser apenas um pastor, um missionário, um profeta. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus em você, ele revela o oculto para ajudar outras pessoas. Não somente você. E eu achei tão lindo quando essa minha amiga falou, Fer, eu falei assim, olha, filho, o Espírito Santo é seu melhor amigo. Eu te dou esse livro, lê esse livro. No outro dia, ela foi lá no quarto e estava esse livro na cabeceira dele. E ele estava precisando muito de uma palavra dessa. Que o Espírito Santo é amigo dele. E voltando aqui sobre a questão das línguas, eu fiquei por um ano mais ou menos sem falar em línguas.
Que eu achava que eu não estava falando em línguas então. Porque como que eu estava com depressão? E parei. Vinha e eu bloqueava. Olha só, quando o Espírito Santo quer falar através de nós, a gente bloqueia. Por quê? Muitas vezes por medo, porque a gente não concorda, porque nem sempre ele vai entregar pra gente flores e sim espinhos, palavras que a gente precisa se consertar. E aí, eu bloqueei. Até que quando minha mãe falou assim, Fer, quando for 3 horas da tarde, vamos orar? Falei, vamos, mãe. Mas eu quero ver o batismo do Espírito Santo na senhora. Porque a senhora consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Eu falava, mãe, o Espírito Santo falou assim. Ela falou assim, não, filha, eu não consigo ouvir. Eu falei, não, a senhora consegue ouvir sim. E eu me lembro quando foi perto das 3 horas, nós começamos a orar. E de repente minha mãe estava debaixo do domus, que é uma parte assim que tem na parede, no teto, que é aberta para entrar a luz. E fazer como se fosse um foco de luz na cabeça da minha mãe. E eu comecei a orar. E ela começou a orar. De repente, a minha mãe começou a falar em línguas. E eram línguas diferentes, parecidas com as línguas que eu falo. E eu falei, Deus, não é coincidência? Mas então, aquele tempo todo eu estava falando em línguas e eu bloqueei. Eu podia ter me curado, ter me libertado há mais tempo. Peça a Deus o batismo no Espírito Santo. Peça os dons espirituais. Peça. Os dons espirituais não salvam ninguém. O que salva a gente é andar em santidade. Mas os dons espirituais nos ajudam a alcançar a santidade. Ajuda as outras pessoas também. E eu vi ali minha mãe falando em línguas. Eu falei, meu Deus. De repente minha mãe falou assim, Fer, o senhor falou assim comigo. Eu falei, oh, que lindo. Que lindo. Como é lindo ouvir a voz dele. Deixa ele te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Pelo amor de Deus, deixa ele te envolver. Por tudo que é mais sagrado. Deixa o Espírito Santo te transformar segundo a semelhança de Cristo. E aí eu comecei a passar a falar em línguas novamente. E foi um novo começo para mim. Eu ainda ficava assim. Eu via pessoas assim, mas Senhor, elas estão sempre as mesmas palavras e às vezes parece que eu estou falando em hebraico, às vezes parece que eu estou falando em outras línguas. Eu falei, Deus, então para que eu saiba que é o Senhor que está falando através de mim, então me dê a interpretação de línguas. Eu não quero saber o que os outros falam, compete a eles, a não ser que o Senhor queira me revelar algo que o pastor está falando, alguém está falando ali na frente, mas ao menos a mim. E quando foi um dia, eu vi que eu estava falando e automaticamente estava sendo traduzido tudo. Que eu estava falando em línguas. Gente, é muito lindo, é muito lindo. Eu desejo o mesmo para você. Eu desejo o mesmo. Quando eu compreendi que muitas das nossas obras são obras mortas, porque nós não deixamos o Espírito Santo nos moldar em Cristo, ou seja, nós estamos trabalhando para o Senhor. Eu achava que quando eu estava ali no trabalho, eu ungia as minhas mãos, eu ia lá e orar, eu estava fazendo o querer de Deus. Mas então quando eu compreendi que era necessário deixar que o Espírito Santo viesse me transformar, aí eu entendi que tudo aquilo lá era obras mortas. Obras mortas porque aquilo não estava fazendo com que o Espírito Santo tivesse a cada dia, em mim, mais forte. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus.
E diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não é eu que estou falando. A honra não é para mim. Eu falo para o Senhor, conforme o Senhor me usar, me dê humildade. Conforme o Senhor for aumentar os dons espirituais, me dê humildade. O que eu estou pedindo para o Senhor? A fé. A fé de doença. O Senhor me levou no deserto, o Senhor trabalhou comigo. Teve situações que eu vi com a minha mãe que eu tive fé até na última hora. Eu falei, Deus vai fazer um milagre. Os 2 pulmões já não tem mais ar, não, né? Já estavam lá paralisados. Eu falava, não, mas o Senhor já tinha falado comigo. Por isso que é importante a gente ouvir a voz do Senhor, os propósitos do Senhor. Antes de falar qualquer coisa, veja no Senhor, veja no Espírito Santo. E aí, Deus foi tão maravilhoso que Ele trabalhou com a minha fé, depois com a minha mãe, eu ainda fiquei meio assim. Depois Deus tornou a trabalhar com a minha fé de novo. Porque Deus quer trabalhar a nossa fé. E diz assim nos dons de poder, a fé especial. Aí esses dias, eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou, vou trabalhar com a tua fé na cura. De cura. Eu, glória. Então o Senhor vai permitir na tua vida. Por esses dias eu estou vendo, eu estou testificando como é maravilhoso. Como que eu gastei com antigripal, com antibiótico, com um monte de coisa. Esses dias eu fiquei gripada, geralmente assim, quando vem a gripe, começa a me dar coriza, a coriza me dá sinusite, aí começa a ficar aquele catarro mais esverdeado, a dor no corpo, por causa de uma faringite maltratada, pelo qual eu já estou aumentando a minha fé. Praticar a fé nas pequenas coisas. E esses dias eu falei assim, eu não vou tomar antigripal nenhum. Eu vou começar a orar na água. Eu não vou pegar a fé também no pastor, que o pastor da minha igreja é uma benção. Dos meus sogros também, que são uma benção. Do meu esposo, que também é uma benção. Mas eu vou agora, eu vou ver no Senhor. E comecei a orar naquela água. Hoje é o 4º dia, vamos dizer assim. A dor na garganta que geralmente queima. No 2º dia de tratamento, que eu digo tratamento do Espírito Santo, Deus está usando como água. Mas vai chegar uma hora que a minha fé vai estar grande. Pelo que eu profetizo. Que não vai ter água, não vai ter nada. Basta uma oração. Um expulsar. Deus já tem trabalhado a minha fé em outras áreas. Mas o meu desafio é a fé na área de cura. Mas aí você pode falar assim, como assim? Então você não tem fé? Não. Você também tem fé. Mas ainda é uma fé imatura. A fé, como disse uma vez a amiga Juliette, a fé é que nem uma plantinha que você tem que regar. E você rega através da leitura da palavra, da comunhão com o Espírito Santo. Quando você vai buscando o Espírito Santo, você vai sentindo a presença dele, você não tem mais medo, sabe? O medo some, a angústia some, a paz entra. Que você possa praticar a fé, como o apóstolo Paulo fala. Comece nas pequenas coisas. Aí você vai ver que um dia sua fé vai estar bem grandona, bem grandona. E eu tenho pedido a Deus essa fé especial. É uma fé maior do que a gente já pôde ter. A fé que ressuscita mortos, a fé que opera milagres. A fé que cura até o que a medicina diz assim, já morreu, já tá para morrer, aí não tem o que fazer. Essa pessoa já nasceu cega, essa pessoa já nasceu paralítica, essa pessoa, a medicina já falou, que é um câncer em fase terminal.
Aliás, eu já vi isso. Eu já vi isso trabalhando em UTI. Uma vez, uma pessoa, os médicos tinham falado que já não tinha mais o que fazer, quer desligar. E a gente sabe que existe muito testemunho desse, só que a gente não traz para o nosso coração. E os médicos falaram que quer desligar. E ali, através da oração, esse homem, eu estava um dia lá com ele abriu o olho. E corri. Fui lá com o médico, ele abriu o olho. Daqui a pouco ele começou a apertar a mão. Daqui a pouco eles iam desligar tudo. Olha aqui. Os últimos minutos, quem diz é Deus. É Deus. Vamos lá? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fardo de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí a gente fala assim: nossa, mas eu estou falando de Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Dentro da minha casa eu estou falando de Cristo. E de repente meu esposo vira ali como se fosse uma fúria. Ou a minha filha, o meu filho estão me perseguindo. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Diz aqui em Mateus, no capítulo 5, para encerrar já. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é os reinos do céu. Se você não está sendo perseguido, porque você está falando do Evangelho segundo o Espírito Santo, segundo a palavra. Por que tem que ser segundo o Espírito Santo, Fernanda? Por que quem tem que falar para você tem que ser o Espírito Santo? Porque quando você fala para o Espírito Santo, a pessoa é alcançada. Pode não ser agora, mas vai ser alcançada. Porque em tudo tem que ser pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que o nosso caminhar, nosso falar, nosso dormir, quando a gente for dormir, pedir para que Deus nos guarde, nos proteja. É fato que no Salmo 34 diz assim, se eu não me engano, no versículo 7, que aqueles que os temem têm um anjo do Senhor. E diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos jurarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram ante vós. Aleluias! Deus é bom. Continuando aqui para terminar. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, né? Que se intromete em assuntos que não te competem, a qual o Espírito Santo falou para que você não fizesse, que você não falasse. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha, se tem alguém aí que está se decidindo que aceitar Jesus, aceita Jesus agora. Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus esse minuto. Porque pode ser seu último dia, seu último minuto, sua última hora. Aí depois você vai lembrar. Olha, aquela moça lá falou, aquele moço lá falou, meu pai falou, minha mãe falou. Mas aí vai ser tarde. Aceita Jesus. Porque somente através de Cristo que você não vai padecer. Você quer ficar prisioneiro com Satanás? É isso que você deseja? Sofrer no lago do enxofre?
Seu sofrimento é muito grande. Então, se primeiro vem o julgamento para aqueles que aceitaram Jesus, quem dera então aqueles que não aceitaram. E se o que eu estou falando para você está sendo muito pesado, pesado vai ser o dia que você for julgado e você for morar lá no inferno. Aquele dia vai ser pesado para você. Aí você vai ver todas as pessoas que falaram para você: aceita Jesus, para de fazer isso, para de beber isso, para com isso. Aí você vai lembrar e vai falar assim: meu Deus, eu quero ir para lá, e você não vai poder ir. É como que fala aqui a palavra do rico e do pobre. Porque o rico tinha tudo, achava que não precisava de nada. E muitas vezes somos como essa igreja de Laodiceia, achamos que temos tudo, que não precisamos de nada. E não temos pecados, que não precisamos mais jejuar, comunhar com o Espírito Santo, ler a palavra, não precisamos mais. Como que se algumas poucas obras que nós fazemos fossem nos salvar. Porque o Senhor ainda falou assim: tempo e fora de tempo para servir a Ele. Tempo e fora de tempo para servir a Ele. Ele falou. E Ele fala. Aí lá você vai lembrar. E você vai ver. Todos lá nas bodas, se deliciando, nas festas que vai ter no céu. Deus é um Deus alegre. Jesus vai sim. Foi dado poder para Jesus para julgar. Você não tem mais tempo. Para de dizer que você vai servir a Deus quando você parar de beber. Quando você morrer, Ele vai te julgar. E você quer que Ele se envergonhe de você? Quando eu morrer, Ele vai me julgar. Ele vai mostrar as minhas obras. Ele vai mostrar as suas obras. Diz assim: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como fiel Criador, fazendo o bem. Sabe, eu vou encerrar. Por esses dias, eu em oração com o Espírito Santo, como de costume, eu peço para que o Espírito Santo esteja orando através de mim. Tem uma amiga que a gente sempre está orando, inclusive ela está vendo essa live. E aí o Espírito Santo falou, não era bem o Espírito Santo, era Jesus, que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu entendi que era Jesus ali falando, e ele chorava, eu estava chorando. E eu não me importo se tem pessoas que vão ou não acreditar. Sabe? Porque é como eu disse. Peça ao Espírito Santo que lhe dê o discernimento de espíritos. Eu não preciso me preocupar com isso. E falo mais. Deus é testemunha. Naquele dia, minha esposa estava aqui na sala. E eu não sentia mais as minhas pernas. Como eu digo assim, quando a presença, é forte. Eu não sentia assim meu corpo todo tremer. E aí, Jesus falava assim, que estavam rasgando a capa da Bíblia, como um rasgar naquele madeiro. E eu chorava. Falei, muitas vezes, fazemos isso, rasgamos, desprezamos o que vem da parte do Espírito Santo.
Porque nos tempos da igreja de Laodiceia, repito, é palavra de conserto. Porque nós somos meninos, somos filhos maduros, e essa palavra é para a igreja. Estamos fazendo isso. E eu reflito sobre isso. Falei, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, porque toda vez que o Espírito Santo me mostrou alguma coisa, me falou alguma coisa, eu podia ter decidido, eu podia ter orado, eu podia ter feito assim, ou eu podia ter agido daquela maneira que o Senhor falou. Estamos desprezando. Estamos abafando a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre testifica dele mesmo. Não se preocupe. O Espírito Santo vai levantar mais pessoas que vai falar. Minha amiga amada, ela tá vivendo essas experiências comigo, né, amiga? Tá assistindo a live. Vou citar aqui o nome dela, Miriam. Tá encantada com o Senhor tá fazendo. Eu tô vendo o caminhar espiritual da Miriam. Eu louvo e agradeço pela vida da Miriam. Eu louvo e agradeço a vida de todos que estão aqui ouvindo essa live, tirando uns minutinhos para ouvir o que o Espírito Santo tá dizendo. Eu vou terminar aqui. Vou fazer uma oração por você. Eu pedi para que o Espírito Santo esteja orando através de mim, como todo esse tempo ele tem falado através de mim. Meus amados, fica com essa palavra no seu coração. Eu não estou aqui para me aparecer, não. Se eu pudesse, o Espírito Santo até já falou comigo, a minha amiga Miriam é bem testemunha disso. Se eu pudesse, eu não viria assim expor tanto. Mas eu não tenho... Não é dado a mim essa autonomia. A gente não tem autonomia. A autonomia é de Cristo. A autonomia é dele. Ai de mim. Ai de você. Se deixar de falar a voz do Espírito Santo. Ai. E foi o que ele falou pra mim. Que eu tinha que me expor. Porque ele sempre testifica dele mesmo. E eu vejo e vi isso. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu peço, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha orar através de mim. Meu Pai, tens liberdade para falar, para orar através de mim. Meu Deus, visita, Senhor, nesse momento, essa esposa que está com o coração dilacerado, que está falando, meu Deus, como está sendo difícil a minha caminhada com o Senhor, essa provação. Por que tudo isso, Senhor? Visita ela, Senhor. Meu Deus, visita ela nessa noite, nessa madrugada. Coloca, Senhor Jesus, um bálsamo, um avivamento, um batismo do Espírito Santo. Meu Deus, visita. Visita essa pessoa que tem um filho que está na cadeia. E ele foi colocado lá por coisas lícitas. Meu Deus, essa mãe, esse pai está clamando. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer o que esses pais estão pedindo, meu Deus. Ele vai pagar pela justiça humana, mas, Senhor, o Senhor vai fazer com que esse homem, quando sair de lá, ele vai ser um pregador da palavra de Deus. Meu Deus, vai visitando agora os hospitais, visita, Senhor Jesus, as casas de repouso, a casa
os menores infratores, as crianças que estão ali. Meu Deus, levanta pessoas, levanta evangelistas, levanta missionários para falar da tua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da morte, espírito de enfermidade. Oh Senhor Jesus, me dê um avivamento. Jesus, nos colocamos na tua presença, pedindo perdão, Senhor, por cada pecado. Faça de nós, Senhor, novas criaturas, novas pessoas. Limpa as nossas vestes, limpa os nossos pensamentos, limpa, Senhor Jesus, os nossos olhos, as nossas bocas, os nossos lábios. Tens liberdade para nos transformar, para nos libertar. Em o nome de Jesus eu repreendo. Repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está nesse bonequinho que o Senhor está me mostrando, um bonequinho pequenininho. Meu Deus, eu repreendo esse espírito maligno que está com vários alfinetes. Meu Deus, em nome de Jesus eu te repreendo agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Jesus te repreenda. A você que veio para destruir esse lar. Toda obra de feitiçaria está anulada agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, visita, Senhor, a vida financeira. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito tranca-rua. Sai agora em nome de Jesus, visita a vida financeira. Visita, Senhor Jesus, a vida sentimental, amorosa. Visita a saúde. Pelo que a saúde o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus eu repreendo. Sai da vida deles agora. Senhor meu Deus. Aviva-nos. Aviva-nos mais uma vez, Senhor. Aviva-nos. Aviva-nos. Ele é xalaná, ele é mal. Ele se xalaná mal, ele é olá. É xalaná mal, ele é mal. Ele se xalaná lá. Ele se xalaná, ele é não. Alá mal se xalaná, alá se xalaná lá. Aviva-nos mais uma vez, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, por todas as vezes que magoamos o Teu Santo Espírito. Deus meu, eu encerro, mas a Tua presença não se encerra. Eu vou, mas a Tua presença continua. A Tua presença continua com eles e continua comigo. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigada. Obrigada por cada uma dessas vidas. Obrigada. Nós somos, muitas pessoas aqui são os vasos de alabastros. Eu vou encerrar. Mas o Senhor está falando para eu falar. Minha amiga Miriam, testemunha por esses dias. O Senhor estava falando comigo através dos pés de Jesus. Então eu estava dormindo e o Senhor falou assim: vem, meu vaso de alabastro. E eu acordei, era por volta das 3 horas da madrugada, vim orar. Eu achei, nossa, que lindo. E o Senhor tinha falado de pés. Aí eu fui numa igreja de uma amiga, uma colega, que está aqui, maravilhosa. Ela tinha assistido uma das lives, ela falou assim: ela é um vaso de alabastro. Tem muitos vasos de alabastro aqui.
Ela falou, Fer, você pode ir comigo na igreja ali? Que naquela igreja, sempre eu passo ali naquela igreja, eu tenho vontade de ver. Mas o que nos aproximou foi a live. E a live anterior, eu falei assim pro Senhor, meu Deus, a palavra é pesada. Aí eu vim, falei, eu não, Espírito Santo. E ela foi ali na igreja, evangelista, tá evangelizando. Que lindo. Boa noite, Wellington. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aqui que estão dando boa noite, que estão assistindo. Eu achei tão linda, ela aceitou Jesus. E quando eu cheguei lá no culto, tinha uma música que falava dos pés do Senhor. Eu falei, meu Deus, que lindo. Olha como o Senhor testifica do Senhor mesmo. E aí o Senhor não falou só comigo, mas falou com a minha amiga também. Sobre os pés do Senhor. Ele disse assim, que ele estava caminhando. Quer dizer, ele estava se movimentando. E o que ele fez com a serpente? Ele pisou na cabeça da serpente. Para minha amiga, ele estava falando sobre os acusadores. Mas não as pessoas, mas sim as potestades que estavam agindo na vida daquelas pessoas. E o Senhor está pisando na cabeça da serpente, porque nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra as potestades espirituais. E a minha amiga, por esses dias, ela falou, meu Deus, Fer, Deus está fazendo. E eu falei, continua, fica quietinha, não fala nada. Enquanto vier teus acusadores, não fala nada. Só apresenta para Deus. Você não tem que falar nada. Ele é um Deus justo. E ela está vendo a mão do Senhor. E quando foi esses dias, eu falei, meu Deus, vaso de alabastro. O que foi que Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro fez? Ela tinha um vaso de alabastro e ela derramou aquele óleo, porque o vaso de alabastro é um vidro. Naquela época guardava óleos especiais ali. Eu achei tão lindo. E aí eu corri para a internet. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu um sonho de vaso de alabastro. Eu corri para a internet e fui buscar. E eu vi que tem um louvor que fala de vaso de alabastro. Que nós possamos ser como o vaso de alabastro. Porque o vaso de alabastro, quando você vê, ele não tem muita beleza por fora. Mas a riqueza dele está dentro. Ele carrega óleo especial. E quem que ele carrega especial? O Espírito Santo de Deus. E aí? Existem muitos vasos de alabastros aqui. Existe sim. Ainda para testificar do vaso de alabastro, eu fiz ali um áudio. Mandei para minha lista de transmissão. Falando sobre isso do vaso de alabastro, e essa minha, eu vou dizer, amiga, de pouco tempo que eu conheci ela ali no trabalho, ela falou assim, Fer, o que é alabastro? Porque eu tenho um abajur de alabastro. Eu sei que é algo assim, é algo precioso. Eu falei, então como é que eu ia saber de alabastro? E o Senhor estava falando com ela também. E o Senhor está falando com você, minha amiga, que você vai ser esse vaso de alabastro para Ele. Porque não é coincidência. Não foi coincidência. Você é preciosa para Ele, viu? Na hora que você estiver ouvindo, aceita Jesus. Aceita. Aceita da maneira que você está. E eu louvo e agradeço a minha oportunidade de estar aqui com vocês.
de passar a palavra revelada. Que o Senhor permita estar aqui mais vezes para falar a palavra revelada. Porque, sabe, não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei, Deus pode me recolher. Deus pode te recolher. Mas que nós possamos sermos recolhidos tendo uma certeza. E que certeza é essa? Não é certeza se nós temos um carro, uma casa, se nós temos muito dinheiro na conta poupança, se nós temos muito dinheiro, se nós alcançamos ali um mérito no trabalho. Nada disso. Nada disso vai, quando nós formos morrer, vai subir para os céus. Mas com a certeza da nossa salvação. Isso sim. Veja os sinais que diz em Apocalipse. Continuo dizendo aqui. Continuo dizendo porque é o Espírito Santo que está falando. Não tem mais tempo, o tempo é agora. Vá da maneira que você está. Porque quem se carrega de te transformar é o Espírito Santo de Deus. E aí aqui o Espírito Santo está falando para eu mostrar mais um livro. Eu estava me esquecendo, mas o Espírito Santo é lindo. Aqui, ó, a respeito dos dons espirituais, de Kenneth Hagin. Eu comprei ali na minha igreja. Eu participo na Igreja da Graça, no Templo Igreja da Graça Internacional de Deus aqui em Campinas, tá? Ele fala sobre os dons espirituais. Meus amados, eu vou encerrando por aqui. Não sei quanto tempo que deu de live, mas é cheio, né? Vamos dar liberdade para o Espírito Santo. Ele quer ter liberdade. Que Deus abençoe grandemente o coração, a mente de vocês. O coração e a mente e a alma. Que Deus abençoe tudo que vocês forem fazer. E eu espero que vocês possam compartilhar essa live. Compartilha outras lives também da sua igreja, do seu pastor. Olha, Deus, ele não é praga de igreja. Nós não podemos bloquear o que o Espírito Santo fala. E isso vai doer para alguns. Ele não é praga de igreja. A gente tem que congregar, sim. Porque templo, ministério é chamado. Ministério é chamado. Mas o mesmo Espírito Santo que está falando numa igreja pode falar em outra igreja, pode falar em outro pastor, que não seja somente o teu pastor. Ora, o Espírito Santo, ele não está nas pessoas. E você pode então bloquear. Não, eu não vou ver. Não, eu não vou assistir. Veja pelo Espírito Santo se o que eu estou falando não vem dele. Sabe? Compartilha. Compartilha sim. Compartilha a palavra. Mas melhor ainda, compartilha o que o Espírito Santo de Deus está em você e quer falar. Busca ele. Busca ter uma amizade com ele. Você vai ver se o Espírito Santo vai falar através de você. Porque Deus é bom em todo o tempo. E ele quer que todos nós tenhamos condição de palavra revelada. Esse chamado, no começo, em 2018, eu tentava me esconder. Minha mãe falava assim: Fernanda, se expõe não, fala em áudio. E eu falava em áudio. Lembro que uma vez eu estava no hospital com a minha mãe. Para quem não sabe, eu vou contar. A minha mãe, ela... Em épocas de aniversário de casamento, ela ficava doente, umas coisas assim. Quando estava chegando próximo a essa época, eu já sabia que eu tinha que, sabe, levantar umas intercessoras junto comigo. E as intercessoras, sabe, que assim,
Não tem coisa melhor e maior do que você poder ser uma intercessora. Todos nós temos chamado de intercessores, orar um pelos outros. E aí eu estava no hospital, era perto da meia-noite, e o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor falando assim: filha, vem aqui. Eu falei, meu Deus, eu estou ouvindo a voz do Senhor mesmo. E eu fui ali no banheiro. E eu estava de joelhos, eu falei assim: Senhor, estou aqui. Ele falou assim: filha, o que eu tenho para você é isso, você aceita? Eu falei assim: Senhor, sim, em troca eu senti essa paz. Porque eu estava sentindo já uma paz muito grande. Eu estava buscando muito a presença do Senhor. Eu falei, meu Deus, para quem teve depressão vai entender o que eu estou falando. Uma paz. Eu aceito. E eu saí ali daquele banheiro. Eu estava esperando meia-noite. E tinha uma pastora que ia orar por mim e pela minha mãe. E o Senhor falou assim: não vai ser a pastora não, vai ser você. Amém. Fui, peguei o óleo ungido. Comecei a orar pela minha mãe. Eu senti a presença tão forte de Deus, mas tão forte de Deus. E depois a minha mãe falou assim: senti uma paz, a presença do Senhor. Deus fez mais coisas ali naquele hospital. Deus levou a minha mãe naquele hospital para alcançar uma mulher que estava com câncer em fase terminal. Nós oramos por ela, ela estava lá não por causa do câncer, mas porque deu uma enfermidade na pele dela. Minha mãe pediu para que eu estivesse orando no braço dela. E não sou eu, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo orou através de mim. E depois de 2 dias, ela recebeu alta. E aí minha mãe passou uma mulher, olha a importância desses ministérios de igrejas que vão até os hospitais orar, os presídios, isso é muito importante. Eu já estava orando ali, minha mãe estava por mais de 5 dias sangrando. Começou como a urina mais em coloração vermelha, depois era sangue puro. E os médicos não sabiam o que era, minha mãe estava internada, falou que não sabia o que era, só corria soro. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor vai prover. E uma vez passou uma irmã, a irmã estava com um copinho de água assim, e essa irmã falou assim: olha, Dona Lourdes, se a senhora acreditar, a cor da tua urina vai ficar clarinha igual esse copo de água, a senhora acredita? Eu falei, Deus, que lindo. E minha mãe já estava urinando no copinho. Eu falei, mãe, vamos urinar no copinho e vamos orar. A senhora crê, mãe? Eu já estava de casa, antes de internar. A senhora crê, mãe, que a cor da urina da mãe vai ficar clarinha, igual a cor de água? E aquela mulher foi lá no hospital para falar isso para ela. Ela tomou. Ela falou, filha, pega esse copinho de água, espalha nas jarras que vem aqui, porque eu quero tomar banho com essa água. Eu quero. E ela fez. Ela fez assim. Irmãos, quando foi no outro dia, minha mãe, eu ficava quase todos os dias ali do lado da minha mãe, dormindo numa poltrona. Quem já foi pelo sul sabe que é uma poltrona, né? Às vezes é uma cadeira. E a minha mãe levantou da cama sem pedir minha ajuda. E nem parecia que minha mãe estava só soltando sangue pela urina. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, vai ter que fazer transfusão sanguínea, porque os médicos não sabem o que é só sangue. Mas aí o Espírito Santo sempre falava assim, filha, continua orando. E naquela noite que o Espírito Santo falou que ele tinha pra mim era aquilo, era um dia antes daquela mulher ir lá e levar o copinho. Minha mãe tomou. No outro dia, a minha mãe se levantou sozinha da cama, do leito lá do hospital, foi no banheiro me gritando, Fernanda. Quando eu olhei, ela tinha feito xixi no copinho e a urina já estava na cor de urina. Glórias a Deus! Eu vi. Então eu cheguei em casa a partir daquele dia. Eu tive um encontro com o Senhor em 2018. E eu comecei a buscar de madrugada. Eu comecei a ter um entendimento todo diferente da palavra, do qual eu não tinha. Não tenho vergonha de dizer, eu não tinha. Eu li a palavra. Muitas vezes eu pedia para minha tia, tia, me ajuda a ter um entendimento assim. E o Senhor começou a me dar um entendimento diferente.
Que diferente? Pelo Espírito Santo. E então ele falou que eu tinha que falar. Eu comecei por áudios. Minha mãe falou que era para ficar por áudio para não me expor muito. Depois, quando Deus tirou minha mãe, eu comecei a fazer por vídeos. Tudo na direção do Senhor. Depois o Senhor falou que era para eu fazer por lives. Veio uma pessoa que me fez um convite e eu fiquei ainda meio assim. Lives. E ainda por esses dias ele falou que era para eu expandir mais ainda, para falar. Mas não é algo para beneficiar a mim. Não, porque você falar da palavra de Deus, da maneira com que eu estou falando, você se expõe e você fica exposto às pessoas acreditarem ou não. Mas o Senhor falou assim que quem testifica é Ele mesmo. Que eu não preciso me preocupar com isso. Eu só quero a obediência dele, eu não vou pagar o preço. Então esse ministério de palavra revelada, o Senhor falou assim que isso não é só para mim, é para todos. É para todos que estão vivendo pelo Espírito Santo e deixar o Espírito Santo falar através de você. Sem medo do que possa te julgar, te condenar. Sabe? Então, meus amados, eu agradeço toda a oportunidade que eu tenho de estar aqui. Eu agradeço a Deus. Agradeço pela sua vida. Vou estar orando por cada um de vocês. Vou estar apresentando vocês agora, quando eu terminar a live. Vou estar apresentando a todos os inscritos do canal. Quem precisar... Olha, Fernanda, eu quero aceitar Jesus. Vamos lá. Se você quiser, eu posso te levar ali na minha igreja. Ou aonde o Espírito Santo te levar, porque, como eu disse... templo, né? É um chamado, é onde o Espírito Santo te leva. Só que veja se aquele templo é um templo guiado pelo Espírito Santo, se há o Espírito Santo ali. Porque existem muitos falsos profetas, infelizmente. Tá bom? Meus amados, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço por cada minuto, por cada atenção. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu espero que tão cedo eu esteja aqui novamente para poder transmitir a palavra revelada. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Até mais. Fiquem com Deus.